gente, tudo bom? Aqui é a Júlia Maria e nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouco da minha experiência de intercâmbio. Pra quem não sabe, eu fiz intercâmbio estudantil, né, high school, que chama, do ensino médio, em 2015 e 2016 pro México. Sim, pro México. Normalmente quando eu falo isso pras pessoas, as pessoas falam assim, mas por que no México? E eu explico mais ou menos por que eu fui cair lá no México, gente. Eu fiz intercâmbio com o Rotary Internacional. Pra quem não sabe o que é Rotary Internacional, eu vou deixar aqui no cantinho na tela mais ou menos o que é, pra vocês entenderem. O Rotary Internacional, ele tem intercâmbio voluntariado, tá? Então ele acaba sendo mais barato do que as agências de intercâmbio e você faz intercâmbio estudantil do ensino médio, podendo ser primeiro, segundo ou terceiro ano. Qualquer pessoa pode fazer intercâmbio com Rotary Internacional, é só você pesquisar um clube de Rotary na sua cidade e ir se apresentar dizendo que você tem interesse no intercâmbio do Rotary. Alguns clubes têm algumas regras diferenciadas que os outros, mas vocês podem ir atrás de vários clubes. Normalmente as cidades têm vários clubes, não só um, tá, gente? Então vocês podem ir atrás de algum clube e aí mostrar o seu interesse para fazer intercâmbio. O distrito que eu participei, que é o distrito do Paraná, tem algumas provinhas para fazer, para você se qualificar e escolher o seu país. O Paraná, ele é dividido em 4 distritos. Então, meu distrito contava com a minha cidade, Curitiba, e algumas cidades também da região metropolitana. Então, para você ser intercambista do Rotary, você tem que participar de algumas atividades de voluntário e algumas atividades do Rotary também, para poder se qualificar aí a ser intercambista. Então, depois de você fazer essas atividades, a gente tem uma prova de conhecimentos gerais, tinha prova de como se fosse um mini vestibular, assim, bem mais fácil, também com inglês e com redação. E depois disso, saía a nota para você se qualificar e poder escolher o seu país. Então, normalmente, a região de Curitiba, do distrito de Curitiba, tem mais ou menos umas 50, 60 vagas, 50, 60 países para escolher. Não países diferentes, né? São vagas. Então, pode ter 5 vagas para a Alemanha, 5 para a França, 13 para o México. Ao todo, são 50 a 60 vagas, né? Você faz a prova, tira a sua qualificação e assim você vai escolher seu país. A primeira pessoa que tirou a melhor qualificação escolhe primeiro, depois a segunda e assim sucessivamente. Na época, eu fiquei em 29º, pulei para 27º, porque algumas pessoas acabaram desistindo. E para escolher o país, eu tinha México, Argentina, Colômbia, tinha Zimbábue, tinha Índia, Filipinas, Indonésia, tinha Taiwan também, né, apareceu na lista, tinha Taiwan. O que eu pensei? Eu pensei em ir para um país onde eu usaria o meu idioma mais pra frente na minha vida, né, gente? Então, se eu fosse para um país onde o idioma é muito difícil, onde tem vários dialetos, né, diferentes, eu ia acabar esquecendo o idioma e não usar pra minha vida. Mas a experiência ia usar com certeza pra minha vida. Depois que eu fiz intercâmbio pro México, eu entendi. Claro que eu não escolheria outro país nunca na vida, mas eu entendi a questão da experiência, né? Na época eu estava pensando mais pelo idioma. Onde eu vou para um país onde o idioma seja mais fácil, né? Porque entre Índia, Filipinas, Taiwan, que fala mandarim, e México, que fala espanhol, eu aí optei pro México, né? Que era uma questão mais fácil pra mim. E também o espanhol era um idioma e é que eu usaria mais na minha vida. E com certeza eu acertei em cheio nessa escolha, porque hoje eu uso o espanhol demais no meu trabalho, gente, vocês não têm noção. Bom, escolhendo o país, a gente manda toda a nossa documentação, né, a gente chama de application, né, que é toda a nossa documentação mesmo para a família do México, né, para o México, para o distrito que eu escolhi no México, e lá eles vão escolher que cidade eu vou ficar e qual família eu vou ficar. Essa parte, gente, é uma parte de muita ansiedade, né? A gente fica muito ansioso pra saber qual cidade a gente vai, qual é a nossa família e tudo mais. Assim como eu mandei meu application pro México, aqui no Brasil estamos recebendo applications também. Então lá em casa já morou um mexicano, uma alemã e outra mexicana, três intercambistas já moraram lá em casa e, né, deu de 2 serem mexicanos, então foi super legal, e uma alemã. Essa alemã veio em contrapartida de mim, então eu fui pro México e ela veio pra minha casa na mesma época. Né, o intercambista mexicano veio antes lá em casa, quando eu ainda não tinha feito intercâmbio, morava lá, e a mexicana veio depois, eu já tinha voltado do meu intercâmbio e ela foi morar lá em casa com a gente. Então, na espera, né, da minha família me contactar, né, lá do México comigo, eu fiquei aí em torno de 1 mês, mais ou menos, esperando, e na verdade eu descobri qual ia ser minha família e minha cidade, porque lá na minha família mexicana, uma brasileira estava morando na casa deles, de intercâmbio já, e ela mandou mensagem pro irmão dela, que o irmão dela ia fazer intercâmbio no mesmo ano que eu. Falou assim, mano, veja aí se você conhece essa menina, Júlia Maria Machado, porque ela vai fazer intercâmbio aqui na família onde eu estou. Queria ver se você encontra. E a sorte foi que a gente tinha um grupo do WhatsApp onde ele tava e eu também tava. Gente, nessa época, os grupos de WhatsApp
estavam bombando, assim, tipo, era o começo, tal, da gente entrando no WhatsApp, tendo grupos, tudo mais, era super top, né? Hoje a gente faz grupo pra tudo. Ah, vamos fazer uma festinha surpresa? Grupo. Vamos fazer um negocinho aqui? Grupo. E eu gosto, é bom porque a gente já alinha as ideias. Então, naquela época, tipo, tudo tinha grupo, então tinha muita gente nesse grupo do WhatsApp. E deu de esse menino tá no meu grupo e eu também, né? A gente tá no mesmo grupo e ele mandou assim no grupo: gente, tem alguma Júlia Maria Machado aqui no grupo? Na hora eu gelei, eu tava no bonde, tava no ônibus indo pra casa. Não lembro da onde que eu tava indo pra casa, mas eu tava indo pra casa no ônibus. E eu falei: sou eu. Aí ele falou assim, aí ele me chamou no privado e falou assim: meu, a minha irmã está fazendo intercâmbio no México, na família onde você vai se hospedar. Aí eu falei: não acredito. E aí eu descobri a cidade onde eu ia ficar e uma das minhas famílias também. Porque ao todo eu tive 2 famílias. Eu iria ter 3 famílias, mas eu já conto pra vocês o que aconteceu. Então eu descobri a cidade onde eu ia ficar. A cidade se chama Tampico. Eu ia morar lá. Então eu morei sim na praia por 1 ano. Mas, gente, dá pra contar nos dedos aqui, ó, de uma mão. Acho 2. Quantas vezes eu fui pra praia, juro pra vocês. Mas vamos lá. Vou contando pra vocês ao longo do vídeo. Então, esse menino entrou em contato comigo e eu sabia onde eu iria morar. Entrei em contato com a minha família, né? A gente meio que se entrou em contato, eles comigo e tudo mais. E foi super legal, já conhecia onde eu ia morar e tudo mais. Aí, a princípio, eles me falaram que eu iria ter 3 famílias, né? E aí, é a hora de comprar a passagem, né, gente? Quando a gente descobre pra onde a gente vai. Porque assim, a gente manda os nossos documentos, eles fazem todas as autorizações e mandam pra gente de volta. Só que demora muito o documento chegar, então eles contactam a gente primeiro em rede social pra gente já ir comprando a passagem, porque quanto antes mais barato, né, gente? A passagem é internacional. Então, eu já comecei a comprar a passagem, ver tudo certo, fazer todos os arranjos, comprar lembrancinha, porque a gente gosta de levar lembrancinha pra família. Então, assim, vamos lá. Na minha primeira família ia ser o pai, a mãe e a irmã, que na época tinha 8 anos. Isso, 8, 9 anos, se eu não me engano. Acho que é isso, gente. Não lembro muito bem. Mas que hoje ela tá o quê? Com 17, 16? Entende? Já passou muito tempo que eu já nem lembro mais. A minha segunda família ia ser o pai, a mãe e um bebezinho. Então, tipo, ia ser uma menininha, bem bebezinha mesmo. E a terceira família é o pai, a mãe, a irmã, que na época tinha 13 anos, o irmãozinho de 8 e outro de 4. Eu iria ter 3 irmãos. Pensa, gente, aqui no Brasil eu sou filha única. Cheguei lá, eu ia ter irmão em todas as famílias, então eu tava super animada. E menores que eu, né? Porque eu adoro criança, então eu ia me dar super bem com eles. O que aconteceu? Então eu comecei a comprar lembrancinha pra todo mundo e me falaram que a segunda família não iria ser mais a minha família. Por quê? Eles acabaram se mudando de cidade, então no estado onde eu morava, eu não morava na capital do estado, apesar de ser uma cidade super, tipo, grande, né, em relação à capital, elas eram muito parecidas. E essa segunda família foi morar na capital do estado, que era em torno de 3 horas da minha cidade. E então eles não poderiam mais me hospedar. Acontece que eu fiquei com as 2 famílias, a da irmã de 8 anos e a dos 3 irmãos. Então eu comprei lembrancinhas pra eles, levei chinelo, levei joguinho, assim, fui na feirinha do Largo da Ordem, em Curitiba, que tem todo domingo, e comprei um monte de lembrancinha, um monte de coisa legal pra eles, assim, realmente, pra dizer que eu lembrei deles. É legal fazer isso com a sua família, você acaba levando lembrancinhas, é meio que uma tradição a gente levar lembrancinhas, né, pra você entregar quando você chega ou quando você vai embora da família. Bom, com todas as lembrancinhas compradas, a passagem comprada, chegou a hora e o dia para eu embarcar para o México. Se eu não me engano, eu embarquei dia 4 de junho de 2015. Sim, mais ou menos por aí. Ou 4 de julho. 4 de julho? Acho que 4 de julho. Bom, junho ou julho de 2015 e é sobre isso, entendeu? Embarquei. Gente, a minha conexão, olha só o que eu fiz. Eu fui Curitiba-Galeão, Galeão-Houston. Cheguei em Houston, né, que é tipo um dos maiores aeroportos de conexões do mundo, que na época eu não sabia, né, hoje eu sei, por questão do meu trabalho. Eu tinha uma conexão de 12 horas. 12 horas. Então tá nada bom, gente. Eu fiquei 12 horas lá morgando, mofando no aeroporto, juro. Eu cheguei no meu voo do Galeão, passei pela imigração e tudo mais, bonitinho. Assim, o legal é que eu vou mostrar pra vocês uma foto do blazer. Gente, a minha linha do tempo tá toda cagada, né? Mas tudo bem. Vou mostrar uma foto pra vocês do blazer que os intercambistas utilizam para ir e vir nos aeroportos. É uma maneira de nos reconhecer, como se a gente fosse intercambista do Rotary, tá? Isso é muito legal. Quando eu passei pelo Galeão, eu reconheci um monte de gente, umas pessoas me reconheceram que eu era intercambista do Rotary, vieram falar comigo. E eu já vi também, né, eu trabalhando, já vi pessoas com blazer do Rotary. Eu acho isso muito amado, fico tipo assim, ó, vai filho, aproveita. Ou tipo, quando eles voltam, né, parabéns filho,
Você aproveitou? Então, tipo assim, a gente se reconhece por causa desse blazer. A gente vai com ele vazio e volta com ele cheio. Sério, gente, a gente vai com ele cheio. Vou tentar mostrar uma foto aqui pra vocês do blazer, né? Mas vamos lá, porque eu não tô com ele aqui. E quando eu passei na imigração nos Estados Unidos, foi muito mais fácil por questão a isso, né? Do blazer. E isso, a minha conexão de 12 horas, fiquei lá, né? Tudo bom. E o aeroporto de Houston, gente, ele é enorme. Ele é, tipo assim, maior do que a minha cidade do intercâmbio lá, entendeu? Ele é enorme, enorme mesmo. Então, eu cheguei na conexão internacional e eu tinha que ir pra uma outra conexão internacional. Tipo, porque cheguei do Brasil, aí tinha que ir pra conexão internacional do México, sabe? Umas coisas assim. E tinha o terminal também da conexão nacional, então... Loucura, né, gente? E eu fui atrás do meu portão de embarque pro México, tipo assim, 1 hora antes da decolagem, né? Ai, gente, que vergonha. Hoje eu vejo... Até vergonha de falar, mas faz parte. E eu descobri que eu tinha que pegar um trem. Um trem pra ir de um terminal do outro. Gente, ai meu Deus do céu. Eu já lembro que em Guarulhos eu quase me matei na volta, porque tinha que pegar ônibus. Gente, como assim, ônibus em Guarulhos? Não é o mesmo terminal? Não é o mesmo aeroporto? Hoje eu entendo, né, gente, que eu vivo lá. Minha segunda casa é o aeroporto de Guarulhos. Mas eu não sabia, então eu tinha que pegar um trem lá no aeroporto de Houston. Eu era a única no trem. Aquele trem que não tem maquinista, não tem nada, tipo um trem bala, assim. Eu era a única no trem. Ou seja, eu estava atrasada. Sim, gente, quase perdi meu voo. A sorte, eu cheguei nas últimas, assim, juro pra vocês, gente, quase que eu não fui pro México. Fiquei lá nos Estados Unidos. E a mulher da imigração ia falar assim, eu sou uma piada pra você? Você falou que não ia ficar aqui? E é isso, né, gente? Consegui pegar meu voo, embarquei num aviãozinho que era de 2 assentos e 1 assento. Eu lembro, gente, perfeitamente que eu sentei na janela de emergência. Tinha 2 e 1, né? Eu sentei aqui no 1, de 1 assento na janela de emergência. E a comissária veio falar comigo. Falou assim, em inglês, ela explicou a janela de emergência. Eu não era comissária na época, gente, entendeu? A ideia tava amadurando na minha cabeça, né? Amadurando? Gente, amadurecendo. A minha ideia estava amadurecendo na cabeça, né, gente? Então ela pegou e me falou todos os procedimentos de segurança. Falou, você se sente confortável de você estar aqui? Eu falei, não. Não me sinto. Juro pra vocês que eu saí, gente, da janela de emergência. Hoje, eu prefiro, né, a gente ter mais espaço. Fico mais bonequinha na janela. Mas na época eu saí, ela me colocou na da frente, não sentou ninguém na janela, mas pelo menos se acontecesse alguma coisa não era culpa minha, entendeu? E é sobre isso, tudo bom. E aí chegamos no México, gente, sério, a recepção que eles fizeram pra mim foi muito legal, eles fizeram uma faixa enorme, que até hoje eu não sei onde é que tá, eu perdi, eu queria muito ter trazido pra casa, mas nas mudanças de família eu acabei perdendo essa faixa, mas tudo bem, não tem problema, ela fica na minha memória e nas fotos que eu vou mostrar pra vocês. Cheguei lá no México com a minha primeira família, as minhas 2 famílias, né, primeira e segunda família, e mais alguns rotarianos também, super gente boa, meus primos e, gente, muita gente mesmo. E a gente foi jantar na primeira noite. Aí depois a gente foi pra casa e aí começa a saga do meu intercâmbio. Eu estudei em um colégio particular lá no México, onde eu tinha bolsa, se chama Tecnológico de Monterrey, campus Tampico, né, porque ele tinha vários campos pelo país. É um dos melhores colégios de ensino médio e de faculdade do país, o que eu achei super legal. E o colégio, ele é enorme, tipo assim, enorme mesmo. Eu encontro fotos pra vocês, vou deixar aqui. E eu amei estudar nesse colégio. Fiz amizade que tenho até hoje lá. O pessoal era super tranquilo, super gente boa. E eles adoravam ter intercambistas. Eu tive aula com o primeiro, segundo e terceiro ano, porque o que acontece? Eu me formei no ensino médio em 2014, com 17 anos, e fui pro intercâmbio em 2015. Ou seja, eu já estava formada no ensino médio. Mas eu fui pra lá pela experiência, né, crianças? E eu fiz o ensino médio novamente, então eu fazia aulas com o primeiro, com o segundo e com o terceiro ano, por exemplo, aulas sobre espanhol, eu fazia tipo, que nem a gente tem aula de português aqui, eles têm aula de espanhol lá, né, eu fazia com o primeiro ano, que era uma aula mais simples, de boa, aula de matemática, exatas, eu fazia tudo com o primeiro ano, porque eu não gostava, não gosto, não sou de exatas. Aí eu fazia aula de artes, aula com o terceiro ano, eu fazia de literatura, fazia de outras coisas também, mas eu tinha bastante aula com o primeiro e terceiro ano. E a escola tinha muitas atividades extracurriculares, então assim, depois do horário que acaba a aula, as aulas acabavam 3 da tarde, então começavam 8, 7h30, 8 horas e ia até as 3 da tarde. Sim, eles ficavam o dia inteiro na escola. E pra piorar, ou melhorar, não sei, né, porque super de boas isso, eles tinham aulas extracurriculares mais à tarde, né, então tinha coral, tinha música, tinha esportes, todos os tipos de esportes. Eu fazia futebol, por livre e espontânea pressão das pessoas que falavam, brasileira joga futebol, e eu fiquei tipo assim, não, mas eu fiz, né, participei ali, devia ter feito basquete, que eu sei jogar melhor do que futebol, deveria, né, mas eu acabei optando por futebol porque eu não falava muito bem espanhol, não conseguia me expressar e me empurraram, me puxaram pra extracurricular de futebol. E é isso, né? Os outros intercambistas que moravam, iam na mesma escola que eu, fizeram tênis, porque eles já sabiam
Mas eu não sabia nada de tênis, então eu não fui pro tênis. E o intercâmbio do Rotary, o lado bom dele também, o legal, né, é que eles têm algumas viagens que eles fazem com os distritos. Então, assim, ao todo, no meu distrito eram 70 intercambistas, super legal. A maioria brasileira, tipo, tinha uns 20 brasileiros, então a gente era um grupão super legal. Tenho amizade com muitos deles até hoje também. Beijo. E a gente fazia viagens. Então, nossa primeira viagem foi pra Huasteca Potosina. Vou deixar... Que lindo esse nome da gente. Vou deixar pra vocês algumas fotos de onde a gente foi, no castelo de um rei lá, de um príncipe, e é isso aí, entendeu? A segunda viagem foi a Ruta Independência, né, que foram cidades como Guanajuato, Ciudad de México, as Pirâmides do Sol e da Lua, Puebla, São Miguel de Allende. Ai, foram cidades maravilhosas, foi uma viagem muito legal, que foi meio que no inverno, assim, e eu gostei bastante dessa viagem. E a última viagem, e super esperada, super expectativas altíssimas, foi Cancún. Exatamente, gente, a última viagem foi Cancún. A gente ficou uma semana em Cancún, ai, a gente queria tudo de volta. Então, gente, vamos voltar à questão das famílias, né? Júlia, como é que é essa questão da família? Você realmente é filha? O que eles pagam? O que eles não pagam? Onde você dorme? O que acontece? Então, na minha primeira família, eu tinha um quarto só pra mim, com uma cama, gente, que cabia 4 pessoas. Onde eles saíam, tipo, no final de semana, vamos sair jantar, vamos sair comer e tudo mais, eu saía com eles e eles pagavam, né? Porque eu fazia parte da família, eu era uma filha pra eles. Mas caso eu queria sair, por exemplo, posso ir no cinema com os intercambistas, ou posso ir pra praia com os meus amigos da escola, posso sair, essas coisas assim, era custeado do meu bolso, tá, gente? A família não me pagava. Porém, o Rotary, ele te dá uma mesada. A mesada é em torno de $100 rotários, e a gente ganhava mesada por mês, $100 convertidos na moeda do país, e tava louco de bom, gente, dava pra comer, né, almoçar, se quisesse sair, dava pra sair, sério, porque o intercambista ele só estuda, ele não trabalha e ele vive na casa de família, ele não gasta com absolutamente nada, água, luz, Wi-Fi, nada mesmo, tá, gente? Então, não tem muito aí, muitas das vezes ele recebe vale transporte também, por exemplo, lá em casa, a intercambista que morou lá em casa, ela usava o vale transporte da minha mãe, então, tipo assim, os meus pais iam buscar lá da escola, então não tinha esse gasto também com transporte, né? E eu também porque a passagem de Curitiba era um pouco mais barata, né? Hoje ela tá R$4,20, eu acho. R$4,50, não lembro, faz tempo que eu não pego ônibus, gente. Meu negócio agora é avião. Mas então, a gente recebia essa mesada e quando a gente saía, né, a gente pagava mesmo das nossas custas. Quero ir pra festinha, ou um aniversário, quero comprar um presente, quero comprar um negócio pra mim. A minha chuteira, por exemplo, eu comprei com o meu dinheiro. E assim foi. Então, durante esse um ano, eu fiquei 4 meses em uma família e 7 meses na outra. Acho que foi mais ou menos isso. Porque eu fiquei 11 meses ao total no intercâmbio, então eu fiquei 4 meses numa família e 7 meses na outra. A outra família eu tinha pai, mãe e os 3 irmãos, uma de 13, um de 8 e um de 4, né? Eles eram super queridos. Eu dividia quarto com a irmã de 13 anos. Ela era super tranquila. Hoje ela já fez intercâmbio pra Itália e voltou. Ela fez bem no ano que começou a pandemia, então ela teve que voltar um pouquinho antes, se eu não me engano. E sim, ela estava na Itália, gente, bem no centro, né, da pandemia, mas ela estava numa ilha. Ela não estava na Itália, ela estava na ilha de Sardegna. Eu acho que era, não lembro a ilha que ela tava. Então foi um pouco melhor, ela não precisou voltar tão antes assim, igual os outros intercambistas, né? Então assim, qual era a minha rotina do dia a dia? Gente, como uma rotina de um estudante normal. Acordava, ia pra escola, voltava, às vezes ficava na escola até mais tarde, voltava, almoçava, jantava. Podia ficar em casa, eu podia sair com os meus amigos, podia ir pra praia. Então assim, eu tinha a tarde livre, muito dos dias, né? Eu escolhia mais ou menos as tardes que eu queria ter livre ou não. Porque eu podia ficar na escola fazendo atividades, eu podia ficar na aula de artes, de música, de futebol, né, treinando e tudo mais, ou eu podia ir pra casa mais cedo, se eu tivesse algum rolê, né, pra ir, por exemplo, vamos no cinema amanhã? Vamos. Então eu já saía da escola mais cedo pra poder ir no cinema com os meus amigos. Então, gente, é isso, esse foi um pouquinho do meu intercâmbio. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? E se vocês tiverem muitas dúvidas mesmo, eu faço outro vídeo respondendo algumas perguntas sobre o intercâmbio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos que não fazem ideia da existência do Rotary, que é mais uma opção aí pra vocês fazerem intercâmbio. Se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.